Fala rapaziada que se liga no meu canal, tô chegando para mais um vídeo, muito bom dia a todos, agora 8h30 da manhã, vou falar um pouquinho sobre os jogos do dia 20 domingo e um pouco dos jogos que você prepara para trabalhar no dia 21 de outubro. Antes de começar o vídeo eu vou pedir para você deixar o like aí embaixo para ajudar na divulgação desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sino das notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos. Quase todo dia de manhã tem Bom Dia Mercado para vocês aqui, para a gente comentar um pouco de como é que foi o trabalho, né? Quase como um jornal matinal. E se você está chegando agora também, o primeiro link aqui embaixo, eu vou deixar aqui em cima também, é do meu curso, para você aprender um pouco mais sobre a nossa profissão aqui de forma gratuita, ok? Lembrando que o curso do meu YouTube ele não é completo, o completo está lá no blog, tá? A parte avançada está no blog. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente falar um pouco do dia de ontem, de domingo. Eu comecei a trabalhar no jogo do United com o Liverpool, mas eu vou falar alguns destaques aqui da manhã que eu acabei não fazendo, tá? O primeiro foi o Sassuolo, que viu a Inter abrir o placar com o Martinez, o Lautaro, depois empatou, depois viu a Inter de novo abrir 4-1 e aí você teve uma boa recuperação do Sassuolo aqui para 4-2 e 4-3. Isso me lembra muito o jogo da Atalanta, né? Para quem não viu, a Atalanta abriu 3-0 na Lazio e depois se deixou empatar depois de perder um gol praticamente dentro da área. No finalzinho, no último lance, praticamente com um gol de pênalti do Ciro Immobile. Outro destaque aqui da Bundesliga 2, que é uma liga que eu gosto muito de fazer justamente por conta desse tipo de resultado aqui, foi o Bochum com Karlsruhe, uma virada, né, para 3-2, depois de 2-1 para 3-2 e depois o empate no último lance praticamente aqui também. E mais um jogo difícil aqui em Sampdoria e Roma. Tinha separado para trabalhar, acabei não fazendo esse jogo cedo, mas imaginei que ia ser difícil para Roma esse jogo. E foi isso. Bom, vou começar aqui nos jogos que eu trabalhei. Esse jogo do United com o Liverpool, eu trabalhei lá no TeamSpeak do Netuno, do curso dele. E foi um jogo muito bacana de se trabalhar com o pessoal, porque a expectativa era que o Liverpool viesse com uma odd ali mais ou menos, acho que eu não me engano, alguns dias antes do jogo estava 1,70, mas a odd do Liverpool começou ali por volta de 2 alguma coisa, tá? O Liverpool não jogou nada no primeiro tempo, o Liverpool com muito balão, o Liverpool com muita dificuldade para sair, o United marcando lá em cima, dificultando a saída de bola do Liverpool e ganhando as bolas depois do lançamento. Né? O Liverpool praticamente irreconhecível, se eu não me engano, na minha opinião, das partidas que eu assisti do Liverpool, é a pior partida do Liverpool no ano, tá? Na minha opinião. Contra o United, logicamente o Liverpool tem dificuldade para vencer lá no campo do United, a gente já viu isso nas temporadas passadas. O United não briga praticamente por nada, mas se for para ajudar o Liverpool a não ser campeão, o United sempre costuma crescer. E o primeiro tempo inteiro foi o do United. O gol do United, na minha opinião, foi merecido, mas foi num momento que o Liverpool estava um pouquinho melhor na partida. Não consegui pegar esse gol, também não tomei. E aí no segundo tempo o Liverpool foi melhorando devagarzinho. Talvez pela, pela postura defensiva do United, que estava tentando encaixar alguns contra-ataques, até tentou encaixar alguns, mas uma postura bem mais recuada do United, tentando segurar os pontos foi chegando para o final. O Liverpool acabou conseguindo empatar com o Lalana. Até achei que o gol estava impedido, mas não estava. Esse gol eu consegui pegar um pouco no United, um pouco no back Liverpool, acima de 30, 38, se eu não me engano. O que eu fiz uma free bet depois e quase que acaba batendo, né? O Liverpool teve situação para virar o jogo. Então o segundo tempo foi muito diferente do primeiro, apesar de jogar até os 80 minutos, na minha opinião, sem muita intensidade, a partir dali, a partir do gol, principalmente o Liverpool cresceu demais, deu muita confiança para eles e poderiam até ter virado, né? O Klopp muito insatisfeito claramente no primeiro tempo, no segundo tempo conseguiu dar uma consertada e de novo termina empatado esse clássico lá do United com o Liverpool. Beleza? Hoffenheim e Schalke aqui é uma situação bem engraçada e triste, né? Às vezes é engraçado e triste ao mesmo tempo. A gente já viu isso aqui várias vezes, é mais velho que andar para trás, que é a situação onde o Schalke joga bem quase que o jogo inteiro,
O Schalke amassou o Hoffenheim no primeiro tempo e o jogo termina 2-0 ao Hoffenheim. O Hoffenheim aproveitou melhor as chances, defendeu melhor apesar do volume de jogo do Schalke. Então tem que tomar muito cuidado com essa situação aqui, principalmente no segundo tempo, onde o head costuma ser maior. Tá? A opinião minha. Acabei fazendo só o primeiro tempo, terminei até com um bom lucro, até os 30, 35 minutos só deu Schalke. Quem pegou Back Schalke viu a odd descendo, quem pegou Leia Hoffenheim viu a odd subindo. Chegou o momento que o Hoffenheim começou a igualar um pouco o jogo no final aqui do primeiro tempo, hora de encerrar a posição e depois acabei não voltando para o segundo tempo e não tomei esses gols aqui do Hoffenheim. Beleza? O Bilbao, eu vi de relance também, viu que o Bilbao teve um momento de muita pressão, deu uma esfriada, muita pressão de novo, acabou marcando e depois no final já tinha sofrido uns contra-ataques muito perigosos do Valladolid. Depois no final tomou um empate. Destaque negativo aqui para o Milan, que jogou muito bem, teve posse, teve muita finalização, teve volume contra o Lecce, mas tomou empate no finalzinho também, né? Jogo bom para trabalhar gols, trabalhei o mercado de gols aqui, o over à frente. O Milan, ele teve a vitória nas mãos aqui, poderia ter administrado melhor a partida, o resultado, mas praticamente no último lance aqui o Lecce fez um golaço de fora da área para colocar água no chope de novo do Milan, que segue numa fase horrorosa, né? Em casa o Milan só venceu uma e o Milan segue aqui em 12º na competição. É difícil ver o Milan, um gigante aí da Europa, desse jeito, né? Mas está complicado. Bom, passando para o Brasileirão, os jogos às 16 horas eu fiz, os jogos às 18 praticamente não fiz. Vou comentar um pouquinho de Atlético Mineiro e Santos. Decepcionante a atuação do Santos aqui. O Santos parece que não sabe o que quer. Jogou mal demais, jogou uma partida péssima contra o Ceará no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou. Agora contra o Galo simplesmente, na minha opinião aqui, de forma tática, engoliu o Santos. O Santos praticamente, eu não vi o Santos criar tanto perigo. O Santos deu um chute certeiro no gol. Foi um jogo movimentado, foi um jogo corrido, foi um jogo com muita disputa, com muito cartão? Foi. Mas o Galo foi muito superior aqui, na minha opinião, independente do que está mostrando aqui na estatística, porque eu vi o jogo. Mas o Santos teve 70% de posse de bola. Não soube o que fazer com essa bola. Né? Infelizmente, foi um jogo horroroso para o Santos e felizmente para o Galo. Né? Internacional e Vasco foi outro jogo que eu acompanhei desde o começo. O Inter, de novo, com muito volume, com muita posse de bola. O Vasco muito perigoso nos contra-ataques. Tá? O Vasco foi muito perigoso nos contra-ataques. Deixa eu ver se saiu do jogo aqui. Aqui, ó. No primeiro tempo, se eu não me engano, o Vasco foi um chute só certeiro no gol, que foi uma finalização perigosa. O final do primeiro tempo foi peculiar aqui. O jogo já estava aberto, eu estava trabalhando no over HT. O Inter fez o gol com o golaço do D'Alessandro, mas o gol foi anulado por falta na área. Na minha opinião, bem anulado. Né? A gente reclama na hora, mas depois vê o lance, foi bem anulado. O juiz deu mais um minuto. E no último lance do primeiro tempo, o Ribamar perde um gol praticamente feito. Né? Ele e o goleiro do Inter, que nessa ocasião era o Lomba. Tá? E voltou para o segundo tempo, o Inter voltou com aquela tentativa de volume, mas o Vasco muito mais perigoso nas trocações. Parecia que o jogo ia ser muito mais aberto do que foi em relação a gols. E o Vasco acabou marcando com um gol feio do Marrone, né? Contraste do gol bonito do D'Alessandro no lado. Mas gol feio também vale. O importante é os 3 pontos. Depois o Inter abriu a caixa de ferramenta que só tem uma ferramenta, né? Que é o cruzamento na área. É impressionante. O torcedor do Inter pode comentar aqui embaixo, mas é impressionante como o Inter não tem chutado mais de fora da área. O D'Alessandro chutou de fora da área e fez um golaço que não valeu. Depois dali o Inter praticamente não chutou de fora da área. É só chuveiro na área, é só cruzamento para tentativa de gol de cabeça do Guerreiro, dos zagueiros. Cara, é impressionante. O Inter chuta muito bem de fora da área. O Inter deveria voltar a aproveitar esse fundamento. Chutar no gol. Mas não, é só cruzamento o tempo inteiro. Né? Tanto é que se for ver a estatística aqui, ó, o Inter teve 12 escanteios. Toda vez choverando na área, toda vez choverando na área. É impressionante, né? Mas fazer o quê? Deu Vasco aqui nesse jogo. Jogou bem. Na minha opinião, defendeu bem. O goleiro do Vasco catou muito e mereceu a vitória. São Paulo e Avaí, jogo decepcionante de São Paulo aqui. Né? Digo isso porque, se você olha as estatísticas, você vê claramente um time que poderia ter feito 5 gols no Avaí. Mas você também vê um time que poderia ter tomado 1-1 do Avaí no finalzinho, teve situação para isso 2 vezes. E o São Paulo perdeu muito gol. O Pato
errou quase tudo que tentou, um gol sem goleiro, praticamente errou também. O Arboleda teve que fazer um gol de escanteio num time que estava com um jogador a menos, ou seja, no escanteio você consegue compactar ali e defender bem. O Avaí acabou tomando um gol de escanteio numa bobeira. Se você ver o replay, o zagueiro do Avaí fica olhando, aí o Arboleda passa na frente dele, sobe, que o Arboleda tem, Arboleda tem uma boa impulsão e acabou fazendo gol do São Paulo, gol de bola parada num jogo onde você tem um time com um a menos. São Paulo tinha que ter feito muito mais gol aqui, correu o risco, né? E foi um risco claro do Avaí ter empatado esse jogo no final. Levante e Sevilha, Sevilha e Levante, jogo muito franco no primeiro tempo, aqui no Espanhol também. No segundo tempo, Sevilha colocou a bola um pouco mais no chão, teve mais oportunidade, acabou marcando lá no finalzinho aquele gol com aquela situação do mandante precisando do gol, aquele back situacional, né, que a gente costuma dizer. Aqui do Brasileirão, às 18, eu só fiz até o primeiro tempo do Flamengo. Flamengo com muito volume ofensivo, Flamengo criando muita oportunidade, Fluminense também jogando franco quando subia, mas o Flamengo na trocação estava muito melhor que o Fluminense. Na minha opinião, foi pênalti naquele lance do Gabigol, que o Daronco foi olhar e não deu. Já tinha sido o gol do Bruno Henrique, já tinha tido duas oportunidades muito claras do Flamengo antes do gol do Bruno Henrique. E depois no final o Gerson acabou fazendo. Na minha opinião, o Fluminense merecia ter um gol aqui. O Pablo Mari também merecia, na minha opinião, ter sido expulso. Até onde eu vi, né? Depois eu acabei vendo um compacto do jogo também. Mas ficou nisso. O Flamengo abre mais pontos agora, né? De 8 para 10 contra o Palmeiras, que acabou empatando com o Atlético Paranaense. Não consegui ver esse jogo ainda. Também não consegui ver o jogo inteiro de Chapecoense e Goiás. A Chape aqui de novo entregando a paçoca. Abre 2-0, podia ter ido a 19 pontos na qualificação. Toma 2 gols do Goiás, um gol no finalzinho do Rafael Vaz. Rafael Vaz tirando do Cartola, né? Da Cartola de novo. Um gol de falta no final, o que deixa a Chape ali numa situação complicadíssima ainda. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho do dia de hoje para a gente finalizar. Hoje, segunda-feira, dia 21. Separei o Arsenal fora de casa, tomara que tenha transmissão para fazer. Né? Um Arsenal com uma boa odd aqui de 1,90 contra o Sheffield, a gente chama de chefinho do United. Sheffield United aqui contra o Arsenal. Fiorentina e Brescia, Fiorentina fora de casa. Não sei se o Pedroca já está disponível para jogar, difícil, né? O Pedro está na seleção o tempo todo, vai e volta naquela seleção do Brasil que ele costuma jogar. Mas eu ainda não vi o Pedro aqui na Fiorentina. Estou curioso para saber quando que ele vai jogar aqui, né? E temos os Brasileirões também às 19h30, Bahia e Ceará, Botafogo e CSA às 20. Também separei aqui um jogo da Bundesliga 2, o Bielefeld com o Hamburgo, a Armínia com o Hamburgo às 15h30. Falar um pouquinho do Bahia e Ceará aqui. O Bahia veio daquela vitória com o Grêmio na última rodada, né? Uma boa vitória, por sinal, fora de casa, voltou aos trilhos da vitória aí o Bahia. O Ceará fez um bom jogo contra o Santos, apesar de ter perdido, né? Perdeu muita chance para ganhar o jogo no final. No segundo tempo, começo do segundo tempo, principalmente, o Santos poderia ter feito mais alguns gols. No primeiro tempo, então, nem se fala que o Santos estava jogando muito mal. O Ceará perdeu a oportunidade e acabou tomando a virada no finalzinho. É difícil segurar o Santos também em casa, né? Vai agora lá na Bahia tentar buscar pelo menos alguns pontos, né? O Cruzeiro passou o Ceará agora na tabela. O Ceará entra na zona de rebaixamento, se eu não me engano, pela primeira vez ou depois de muito tempo. E vai ser uma situação difícil. O Ceará provavelmente vai ter que ir para cima e pode abrir espaço para os contra-ataques do Bahia, que está de boa na competição. O Botafogo pega o CSA que não é um time besta mais, como a gente costumava ver, né? Não duvido aqui que o CSA possa fazer gol no Botafogo, principalmente que o Botafogo está muito ruim na parte criativa e na parte defensiva, mas é um jogo para o Botafogo confirmar a vitória aqui, na minha opinião. Por quê? Porque como o CSA não tem muito mais o que fazer agora fora de casa, a equipe do CSA é o seguinte, tem que ganhar todas em casa, já não está ganhando, né? já empatou com o Galo, e tem que buscar ponto fora de casa, pelo menos um empate. Então é bem provável que se o CSA achar um gol, vai recuar como tem feito em casa. Né? Buscando esse gol, o CSA vai dar o contra-ataque do Botafogo. Caso o Botafogo abra o placar primeiro, que é uma situação que eu gosto muito de imaginar, o Botafogo vai ter uma situação de tranquilidade, tendo o CSA vindo para cima, e aí muito espaço, o Botafogo acaba jogando melhor no contra-ataque. O Eric, quando estava por aí,
né, destruía, né, quando jogava no contra-ataque, agora que não tem, mas continua jogando bem no contra-ataque o Botafogo. Então, se o Botafogo abrir o placar e o CSA tiver que vir para cima, a gente provavelmente vai ter um jogo para gols ainda mais por conta dos espaços que o CSA deve dar. Beleza, pessoal? Bundesliga 2 é aquela coisa de sempre. Vou buscar aquela maluquice que vocês costumam saber na Bundesliga 2, principalmente no Hamburgo jogando fora de casa com essa odd alta, né? Mas é um confronto de líderes aqui nessa competição. Valeu? Eu não trabalho Bundesliga de forma convencional, a 2, né? Trabalhando Lei a pior equipe, Beck a melhor equipe. Na maioria das vezes eu trabalho em situações mais ousadas aqui, buscando virada, recuperação e tudo mais. Vamos para 15 minutos de programa. É isso então, um bom dia de trabalho a todos. 21 de outubro, ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Um grande abraço e até a próxima.